Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar para vocês alguns dos principais recursos que tem dentro do Microsoft Word, tá ok? Então, um dos primeiros que eu quero mostrar é a questão de inserção de bordas, ok? Então, existe a opção de você inserir a borda na página, como em algum elemento que estiver selecionado no texto, ok? Então, como que eu faço isso? No caso aqui, eu vou clicar na guia Design, tá? Em algumas versões do Word seria Layout da página também, tá? No caso aqui é Design, vou clicar aqui na guia Design e do lado direito vou ter o grupo chamado Plano de Fundo da página. E aí eu vou clicar em Bordas de página, ok? Clicando em bordas de página, ele vai abrir este local aqui, a qual vai determinar alguns detalhes, tá? Então, borda, ele vai colocar apenas borda no item que eu selecionei, ok? Borda na página, ele vai colocar borda em torno de toda a folha. E sombreamento, ele vai colocar uma cor sobre o fundo desse elemento que está selecionado. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar uma borda e sombreamento neste local aqui, tá? Então, eu vou primeira coisa, é necessário escolher algumas das definições, tá? Tem caixa, sombra, 3D e outra, tá? Vou clicar aqui em sombra. Próxima etapa é determinar o tipo do estilo, tá? O tipo da borda que eu posso aplicar aqui em torno, tá? A cor, tá? Dessa borda, tá? E no caso aqui eu tenho a questão da largura. Então, quanto maior o número, maior a espessura da largura desta borda. Tá? Então, vou escolher uma aqui. E próxima etapa seria a questão de determinar a cor sobre o fundo aqui. Tá? Então, eu posso vir aqui no esquema de preenchimento. Tá ok? E aí eu posso colocar uma cor sobre o fundo. Tá? Eu coloco uma cor aqui. Aqui é o tipo de padrão que eu posso escolher, digamos assim, como se fosse uma espécie de textura, tá? Então eu posso colocar sombreamento e com linhas diagonais, tá? Então eu posso deixar dessa maneira aqui. Normalmente, tá? Eu não tenho o hábito de utilizar esta opção. Então vou deixar transparente e vou dar um OK. Quando dei OK, ele foi aplicado a borda, tá ok? Ó, a borda no fundo, a borda nas laterais e o sombreamento sobre o fundo do elemento que eu selecionei, tá ok? Próxima etapa, vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui de novo em bordas de página e aí eu vou clicar na própria aba bordas da página, tá bom? Aí aqui eu tenho algumas opções. Eu poderia, por exemplo, escolher aqui caixa, sombra ou 3D. Seria o mesmo procedimento, tá? Como eu apliquei para a borda. Porém, eu tenho aqui um recurso bem curioso chamado de arte. Esse arte, eu clicando nessa setinha, ele vai aparecer algumas definições de arte realmente, de detalhes ou adereços que eu posso colocar em torno da folha. Uma curiosidade: todos os que estiverem na cor preta, há a possibilidade de você alterar a cor, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um clips, tá? Aqui a largura é o seguinte: o maior tamanho é 31. Se vocês reduzirem, quanto menor o valor, menor é o tamanho dos adereços que vão ficar em torno da página, tá? Então você pode escolher aí algum modelo, tá? Se ele for na cor preta, vocês podem vir aqui na opção de cor e escolher algum esquema de cor ao teu gosto, tá? Aí, feito isso, vou dar um OK e aqui, digamos que termina um pouco dessa etapa com relação das bordas, tá? Outra coisa que se tem aí, tá? Que é digamos, o primordial, é a questão da formatação do documento como um todo, tá? Então, como exemplo aqui eu vou selecionar o título, ok? Selecionei aqui o título e eu vou voltar aqui na página inicial. Então, a base principal, tá, da formatação, da alteração de
de cor e formato e tudo mais, faz parte do grupo de fonte, tá? Então aqui, sem muito mistério, é onde eu vou alterar o tipo da letra, tá? Que é a fonte, ok? Aqui é o tamanho. Aqui são os estilos de fonte, tá, gente? Então, negrito, itálico e o sombreado são modos de destaque com relação a com relação a algum item que você está selecionando. Tem uma curiosidade aqui no caso do sublinhado, que do lado direito tem uma setinha. Clicando aí, você pode alterar o tipo da linha do sublinhado, como também vocês podem alterar a cor, tá ok? Ó? Então vocês podem alterar a cor do sublinhado, tá certo? Aí, aqui, uma outra coisa bem importante também, que é a questão de alinhamento do texto, ou do título, ou que seja. Aqui, esses 4 elementos são os processos de alinhamento do texto. Então tem aqui o alinhado à esquerda, centralizar, alinhado à direita e o próprio justificar, que vai deixar o texto tanto alinhado do lado esquerdo quanto do lado direito, ok? Bom, uma outra coisa bem curiosa que tem aqui é a questão de você transformar o texto em colunas, tá? Então, se você pega um artigo de revista, de jornal, normalmente o texto ele é dividido por blocos, por colunas, tá? E aqui a gente pode fazer esse recurso. Então, uma dica na hora de selecionar um texto para o prepará-lo em colunas, a gente não deixa selecionado dessa maneira aqui, tá, gente? Procure selecionar o mais rente possível aqui no texto, tá? Ó. Então, o mais encostadinho possível aí, tá? E aí, quando eu selecionei dessa maneira, eu vou aqui no próprio local, tá? Chamado na guia chamada layout, e aí eu vou encontrar este local aqui chamado de colunas, ok? Dei um clique em colunas e aí vocês já poderiam colocar aqui algumas das maneiras pré-definidas que nós temos aí. No caso eu vou entrar aqui em mais colunas, ok? E vai abrir esse painel e aí eu posso determinar aqui um determinado número de colunas, aqui o máximo é 12, tá? 12 colunas, que visualmente, esteticamente não vai ficar uma coisa muito bonita, tá? Bacana até 4 colunas, fica bacana o modo visual de separação de texto em colunas. Mas enfim, no caso eu vou deixar aqui duas e eu posso marcar aqui a opção linha entre colunas, ok? Que ele vai colocar uma linha divisória entre um bloco, entre uma coluna e outra. Isso aí é opcional, tá? Vou dar um OK. E ele separou o texto em duas colunas, ok? Uma coisa interessante que também tem em artigos, matérias, enfim, normalmente no início de cada artigo ou capítulo que seja, ele tem essa letra, a primeira letra grande, tá? Aqui no Word ele é chamado de capitular, ok? Então você pode vir aqui, tá? Na opção inserir, na guia inserir, e aí nós temos aqui a opção chamada adicionar capitular, tá? No grupo de texto ou letra capitular para algumas versões do Word, ok? Dá um clique aqui e aí vocês já tem algumas opções pré-definidas, como capitular. Se eu passo o mouse em cima, ele já mostra uma prévia de como que vai ficar. E na margem também, tá? Porém, se eu quiser alguma coisa um pouco mais específica, eu vou vir aqui opções de letra capitular, tá? Ele vai carregar essa janela aqui, tá certo? E aí eu vou marcar a opção capitular e aqui eu consigo escolher a fonte que eu desejo, a fonte que eu quero para poder compor esse capitular, tá? Então tem várias opções, né? Vários tipos. Eu vou pegar aqui a fonte monotype cursiva. Altura da letra, seguindo aí um pouco o esquema, né? Quanto maior o número, maior o tamanho do capitular, tá certo? E aqui a distância do texto é a separação da letra capitular do texto.
Normalmente o ideal aqui, para essa estrutura aqui, é 0,3 já está de bom tamanho. Aí eu vou dar um OK e ele já mostra, ó, como que vai ficar aqui esse processo, tá, ó, do capitular. Se você quiser dar uma estilizada, você pode voltar aqui na página inicial. E eu tenho aqui no grupo de fonte esse efeitos de texto e tipografia. Você pode dar um clique aqui e dar uma estilizada escolhendo aqui algum modelinho, tá? Então você vem aqui, escolhe alguma pré-definição, clicou fora, tá aí, ó. Tá ok? Continuando aí, tá, gente? Eu tenho a parte do processo de ilustração, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar uma imagem aí. Então eu cliquei aqui no finalzinho do texto, só para a gente poder entender um pouco melhor. Para eu colocar uma ilustração, eu vou vir aqui na guia inserir, e aí eu tenho um grupo chamado ilustrações, tá? Eu vou vir aqui em imagens, aqui tem várias opções bacanas, eu poderia colocar formas, imagens online, que ele vai permitir você coletar alguma imagem em alta qualidade da internet, tá? E assim por diante. Eu vou pegar aqui o modelo, ou melhor, o item imagens, tá? Que é a imagem que já fica dentro do computador, pendrive ou algum dispositivo local. Cliquei em imagens, vou pegar aqui a imagem que eu desejo, dei um clique duplo e aí eu posso reduzir o tamanho da imagem aqui nos cantos, ok? Você pode diminuir aqui, tá? E aí tem uma coisa interessante que é assim, se você tentar mover essa imagem para algum lugar, ou para a direita, ou para a esquerda, enfim, parece que ela está travada, ela está grudada aqui. Então, nessa situação, gente, eu vou vir aqui na opção de quebra de texto automática. Ela vai permitir que eu consiga colocar essa ilustração ou qualquer outro tipo de ilustração no texto, da maneira como que eu quiser. Ela vai se adaptar da maneira que eu escolher aqui, tá? Então vou escolher aqui uma opção chamada quadrado. Vou clicar aqui no quadrado e agora eu clicando no meio da imagem, pressionando ela, jogando para cima do texto, ó, você vai perceber que a imagem se adapta de acordo com a estrutura do texto aqui, ó, certo? Então você consegue movimentar e adaptar da maneira que você achar melhor, ok? Então, você movimenta, coloca onde você quiser. Vou deixar aqui no meio do texto, tá? Vou dar um clique aqui embaixo. E aí, gente, seguinte, uma outra coisa que eu posso colocar aqui, se tem muito nos trabalhos do Word, enfim, é a questão de inserção de tabela, tá? Para inserir uma tabela aqui, tá ok? Só um detalhe, desculpa. Eu dando um clique duplo aqui em cima da imagem, eu posso aplicar algum estilo de moldura em torno da imagem. Então vou pegar aqui, vou dar um clique aqui em uma moldura, aplico a moldura aqui na cor preta. Eu posso vir aqui alterar a cor da borda, tá? Alterar a cor da borda para qualquer modo. E aqui também tem uma curiosidade que você pode alterar o estilo ou esquema de cor da imagem, tá? Bom, então retornando aqui embaixo, tem a questão da tabela, tá? Como que eu faço para colocar a tabela? Sem muito mistério, eu clicando aqui na guia inserir, eu tenho aqui logo abaixo a opção tabela, e eu teria diversas maneiras de inserir tabela dentro do Word, tá? Eu posso passar o mouse aqui, ele vai gerar a questão da tabela, tá? Eu posso desenhar a tabela manualmente, eu posso também, tá? Tem outra situação, tá? Porém, uma outra que tem aqui um pouco mais prática é a questão de inserir tabela. Vamos clicar em inserir tabela e aqui ele mostra quantas colunas e quantas linhas você quer trabalhar aí. Então, por exemplo, o número de colunas aqui, eu vou inserir 4 colunas, ok? E depois eu venho aqui e coloco linhas, vou colocar aqui 5 linhas. Então, eu vou criar uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Vou dar um OK aqui. Ele já criou uma estrutura básica de uma tabela, ok? Aqui eu consigo
tá? Trabalhar com a questão, por exemplo, com a questão de mesclagem. O que é a mesclagem? Eu consigo soldar ou remover algumas divisões presentes aqui na tabela. Então, eu selecionei aqui essa parte superior. Vamos supor que eu queira colocar um título aqui. E aí ele apresenta duas guias novas. Uma chamada Design, que vai mudar a parte estética. E o Layout é a parte estrutural. Tá? Então, eu cliquei aqui no Layout. Vamos supor que eu queira transformar isso numa linha única, ou mesclar a célula. Eu posso vir aqui na opção chamada de Mesclar Células. Ok? Dá um clique aí em Mesclar Células. Ele removeu a parte divisória aqui, essas linhas, tá? Eu posso vir aqui, porém eu também posso vir selecionando aqui, por exemplo, essa parte e clicando com o botão direito, eu também posso vir aqui na opção de mesclar células. É uma outra opção, tá? Então seleciono o botão direito e mesclar células. É uma opção, tá? Aqui dentro, então, eu consigo também clicar, vamos supor aqui eu quero selecionar tudo, eu posso mudar a parte do design, tá? Então eu posso vir aqui, selecionei tudo, eu posso colocar uma cor sobre o fundo, tá? Ou também eu posso escolher algum modelo já pré-definido de esquema de tabela. Então escolho aqui uma opção, ele também aplica esse design dentro da tabela, tá? Bom, aí fica a gosto de vocês inserirem um conteúdo que vocês acharem mais interessante, tá? Outra coisa também que nós temos aí, que é bem interessante, é a questão do Word Art, tá? Ele se encontra na guia inserir, ele está aqui no cantinho, tá? Você pode transformar, deixar uma coisa mais estética ou mais bonita com relação a algum título ou alguma chamada, tá? Então, você tem aqui alguns modelinhos, basta você clicar sobre qualquer um, tá? E você pode digitar o conteúdo que vocês desejarem, tá? Então, coloquei aqui, ó, design, e aqui quando eu coloco, né, esse item do Word Art, eu posso alterar aqui, tá? Eu posso colocar um plano de fundo se eu quisesse, tá? Eu posso vir aqui na questão de estilos rápidos, por exemplo, ó, escolher outro modelo, caso eu queira. E aqui eu tenho a questão de preenchimento, que eu posso alterar. A questão do contorno, se houver necessidade. E eu tenho os efeitos artísticos com relação à inserção de sombra e outros tipos de detalhe, como reflexo, enfim. A questão mais estética aí no caso do Word Art, tá bom? Outra coisa que também existe aí, que é bem curioso, deixa eu só mover um pouco isso aqui para cima, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de criar lista, tá? Que é no grupo do parágrafo, eu tenho a opção de marcadores e numeradores, tá? Ou numeração. Então vamos supor aqui que eu quero colocar, vou criar uma lista, né? Então vou colocar aqui os programas do pacote Office, tá? E aí é o seguinte, eu posso vir aqui selecionar esta lista, ok? E aí eu tenho aqui algumas opções, ok? A questão de lista, né, no caso de marcadores, mais a parte estética, tá? E eu tenho a opção dos numeradores. Então você tem em ordem alfabética, números ou algarismos romanos, que seja. E aí é só dar um clique, tá? E digamos que boa parte dos elementos aí do Word já foi mostrado aqui. Tem um detalhe, tá? Que ele fica presente aqui no próprio design, que vamos supor que você queira colocar a questão de uma cor de fundo aqui, tá? Esse aqui é um pouco questionável com relação à questão de impressão, tá, gente? Por quê? Vou dar um clique aqui, tá? Você colocou aqui, normal, uma cor
sobre a página, né? Porém, tem um seguinte problema. Se você for mandar imprimir isso e tal, o consumo do cartucho de tinta que seja, vai ser muito alto. Então, nós sugerimos que ou você compre um papel, né, propriamente colorido, ou enviem para uma, talvez, se você quiser uma cor um pouco mais especial ou mais específico, que leve para uma gráfica ou local que tenha um custo-benefício melhor, tá ok? Bom, então isso aí foi um resumo dos principais recursos do Microsoft Word, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e até a próxima videoaula, gente. Muito obrigado e até mais.